Oi, oi, oi. Muito bom dia. Vamos iniciando a nossa live aí. Vou colocar aqui, fixar aqui uma mensagem enquanto todos vão entrando, porque a boca fala do que lhe transborda o coração, que está em Mateus 12:34. Vou fixar aqui. Vamos entrando na live, vamos sendo bem-vindos. Esse tema hoje que eu trouxe aqui pra gente conversar, pra gente ter um bate-papo aqui. E a gente falar desse tema, que tanto toca nossas vidas. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Como é importante a gente tomar consciência desse assunto, da gente tomar consciência para a nossa vida desse assunto. Oi, Érica, seja muito bem-vinda à nossa live, obrigada pela sua presença. Vamos esperando mais pessoas entrarem para a gente continuar a nossa live, dar início, na verdade, à nossa live. E hoje a gente vai falar desse tema, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. O que esse tema fala para você, quando você escuta essa frase? E é uma frase que a gente tem escutado bastante, Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Será que é de verdade? Qual que é o sentido dessa frase, Qual que é o sentido que essa frase traz para a nossa vida? E aí, para fortalecer essa frase, para trazer o discernimento para a nossa live, eu trouxe esse versículo, porque a boca fala do que lhe transborda o coração. Para que mais verdadeiro que isso, Não tem como a gente entregar para o outro aquilo que a gente não tem, O nosso coração, ele sempre, será o nosso guia. Aquilo que está transbordando no nosso coração é o que a gente vai transbordar na nossa vida e na vida do outro como consequência. Porque a gente não vive sozinho, A gente sempre tem alguém na convivência, seja na nossa família, no nosso trabalho, no nosso trajeto de ida para casa e voltar, sempre tem alguém. Quando a gente vai comprar alguma coisa, e aí a gente vai entregar o que para essas pessoas? O que nós temos hoje no nosso coração? Marina, seja muito bem-vinda. Meu celular, ele não tá informando quem tá entrando. Eu tô precisando vir em outra tela. Mas vai dando tudo certo. Eu vou pedindo que a gente vá compartilhando essa live com mais pessoas. Pra gente ir transbordando em mais vidas. Então, começando a nossa live, honrando as pessoas que já chegaram no horário. A nossa boca, ela transborda o que vem no nosso coração. Isso é bíblico, Isso é bíblico. Seja muito bem-vinda, Lígia, seja muito bem-vinda, mãe, à nossa live. Estamos iniciando ela agora. É bíblico. A nossa boca transborda o que a nossa boca fala do que o nosso coração tá cheio. Se nós ainda somos pessoas magoadas, feridas, é isso que nós vamos transbordar para a vida do outro, Em um comentário, em uma observação. Quando nós estamos, a gente tira por base quando a gente está com raiva, Quando a gente está com raiva, o que a gente faz, Ou a gente não fala, ou se a gente falar, a gente vai ser grossa com alguém, vai ser mal educado.
Então a gente precisa estar nos vigiando e nos conhecendo. Qual que é o processo que eu estou passando? E hoje o que eu quero compartilhar com vocês é esse processo de se conhecer e saber se você está no processo, né, de curar as suas feridas para curar outras pessoas. Seja bem-vinda, Kelly, seja bem-vinda, Ju. E o que a gente precisa entender? A gente olha o mundo pela nossa ótica, pelas nossas experiências. A forma que a Patrícia vê o mundo é diferente da forma que a Lígia vê o mundo, porque as nossas experiências são diferentes. Então, a minha verdade, ela não é absoluta. A minha verdade, ela é particular. É por meio das minhas experiências. E quando eu tomo consciência disso, automaticamente eu preciso entender, peraí, a dor que essa pessoa está passando é diferente, ela não vai enxergar as coisas como eu estou enxergando. E eu preciso respeitar isso, porque senão eu invado o processo do outro e eu não respeito a ferida do outro. E é por isso que a gente vê algumas vezes algumas discussões tão sem lógica, né? O certo é isso, o certo é aquilo, isso que é verdade. Se permita entender como que é que aquela pessoa entende a vida. Né? Às vezes são as mesmas situações, mas eu tive uma experiência, a Ju teve outra experiência. E lógico, conforme as nossas experiências, os nossos conceitos vão ser diferentes. Você quer falar para uma pessoa que a infância é a melhor parte da vida e aquela pessoa não viveu nada de bom na infância dela? Ela passou fome, ela foi agredida, ela ficou sozinha, ela teve abandono? Como que você quer que aquela pessoa entenda que a infância é a melhor parte da vida dela? Como que você quer cobrar isso dela? Esse é o primeiro passo, quando a gente fala de pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. A gente precisa entender que a minha ótica é diferente da sua ótica. E a gente começa esse movimento de se respeitar. E aí a gente vai para o parâmetro em que a nossa vida é relacionamento. Tudo na nossa vida é relacionamento. É o relacionamento na escola, na faculdade, no lar, no trabalho. E o relacionamento, ele acontece a todo momento da nossa vida. E são pessoas com pessoas. E aí, eu te convido a imaginar o que pessoas feridas, convivendo com pessoas feridas, fazem. Já viu aqueles relacionamentos onde tem aqueles relacionamentos difíceis, complicados, né? Que você não pode nem olhar assim pro lado, já tem o que você tá vendo. São pessoas feridas, são duas pessoas feridas juntas. E aí é por isso que tem tanto conflito, tanta desunião. Só que, muitas vezes, nós não estamos conscientes que nós estamos feridos. A gente acha que tá tudo normal. E aí a gente segue essa vida sem ter consciência disso. Pensa onde que esse relacionamento vai parar. Então, por isso que é tão importante a gente tomar consciência das nossas feridas emocionais para a gente curar e ajudar a curar o outro, ajudar a curar ambientes, né? E ontem eu estava procurando um texto para partilhar, para me ajudar, né, fundamentar um pouco o que eu queria passar hoje no grupo da gratidão. E aí veio, né, as feridas emocionais das crianças. E aí logo eu linkei, né? Hoje é dia das crianças. E como faz sentido essa live no dia de hoje? Por quê? Esses adultos complicados que você vê na sua vida, esses adultos difíceis, sabe? São crianças feridas. São crianças que ainda não foram curadas das suas dores, né, do passado, da sua vida na infância. E aí a gente vai entendendo a importância de cuidar das nossas crianças, que hoje, né, estão nas nossas famílias, mas também de cuidar da criança que existe em nós. Porque a vida nos obriga a crescer, e você vai pegando idade e você tem que andar, né? Ou seja, você tem que andar e tem que crescer. Só que a gente precisa também voltar lá atrás, não para remoer o passado, sabe? Para ficar naquela murmuração,
mas para curar a ferida que ainda está aberta. A gente precisa curar as nossas feridas. E muitas das nossas feridas, elas são da infância, né? Algumas não, tem feridas que a gente sofre na fase adulta, na adolescência, mas a gente tem muitas feridas que são das nossas infâncias. Por quê? Porque é a parte que é a época da nossa vida que a gente mais é inocente, que a gente não tem os mecanismos de defesa, a gente não sabe se defender ainda. Então, é onde a gente mais como eu posso dizer, que a gente é mais agredido, sabe? Que a gente sofre mais. E é a fase da vida que a gente mais confia. Uma criança, ela confia em tudo, em todos, ela não tem essa malícia, né? E aí, às vezes é tão difícil pra gente voltar e olhar pro passado e ressignificar isso. E aí, quando a gente vai falar desse tema também, a gente volta, né, pra falar de experiências. Que é isso que a gente tá falando. As nossas experiências precisam ser ressignificadas. As nossas experiências que causaram as nossas feridas emocionais. Então eu tenho as experiências do medo, do trauma, do abandono, da rejeição, da humilhação. Precisam ser ressignificados. Ah, Patrícia, mas dói muito, né? Incomoda muito. Ok, mas precisa doer uma única vez para não doer nunca mais. Sabe o que acontece às vezes? E eu vou falando aqui, gente, eu sou uma pessoa que eu tô no processo. E é uma pessoa que está no processo, que está compartilhando com vocês. Eu não sei como que vocês estão hoje. Se vocês já estão no processo, se vocês ainda não estão, ou se vocês já superaram isso. Mas a pessoa que vos fala é uma pessoa que está no processo. Então, assim, e eu percebo que a gente gosta de ficar tocando a ferida. Que a gente não gosta de curar as coisas, né? Muitas vezes parece que a gente gosta de ficar se fazendo de vítima. Ah, porque eu sofri isso. Ah, porque foi assim. É difícil? É difícil. Eu não tô menosprezando a sua dor e a sua história de forma alguma. Só que é uma coisa que eu acredito, que eu faço e que eu falo. A gente precisa olhar para trás para se curar, porque depois que a gente se torna adulto, é nossa responsabilidade curar as nossas feridas emocionais. Não é mais responsabilidade do seu pai, do seu avô, do seu professor, do seu tio. Não. A responsabilidade deles foram se curar. Seja bem-vinda, Jeane, Eichla. Não, a responsabilidade deles foram nos criar. A gente tornou adulto, a ferida é nossa e a responsabilidade de curar é nossa. Sozinhos, Patrícia? Talvez não. Talvez a gente precise de ajuda e a gente precisa pedir ajuda. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Então, as nossas feridas, elas estão muitas vezes no nosso inconsciente. Por quê? Porque quando a gente não toma consciência de quais são as nossas feridas e que nós temos feridas e estamos feridos, elas estão no nosso inconsciente. E aí, elas estão instaladas por meio das nossas crenças, né? Por meio de alguns dos nossos comportamentos. E aí, toda vez que tem algo que ancora aquilo que nós vivemos, né? Que ancora essa ferida, é automático, gente. Se tiver no inconsciente, é automático. Você vai reagir da sua maneira. Alguns é de uma forma mais agressiva, outras pessoas se fecham, outras pessoas começam a rir, né? A chorar. Então, assim, cada um ele tem o seu mecanismo de defesa e de reação. Você precisa ir se identificando, né? O que te incomoda, o que toca na sua ferida. E aí, qual que é a sua reação? É de ira? É de medo? É de se fechar? De entrar em pânico, né? De entrar em choro? A gente precisa ir tomando consciência disso. E aí, eu te faço uma pergunta. Você consegue dar ao outro aquilo que você não tem? Que eu não consigo. Se alguém vir falar pra mim hoje, Patrícia, conversa aqui comigo, me ensina a aula de inglês, vamos supor. Não tem como. É algo que eu não tenho, que eu não sei, que eu não tenho
que eu ainda não sei, que eu não tenho como dar isso pro outro. Então, pare de exigir do outro o que ele não tem. Às vezes a gente está exigindo amor, paciência de quem não tem paciência. E aí você tá lá exigindo da pessoa paciência, ela não tem aquilo. Às vezes você tá exigindo respeito de quem não tem respeito. E aí o que que acontece? A gente sofre, porque a gente olha pro outro, né? Ah, o outro não faz isso, o outro não muda, o outro não sei o que, o outro não sei o que. Gente, o nosso processo ele é de autorresponsabilidade. Ai, Patrícia, é chato ter hora ser autorresponsável. A gente precisa, é autorresponsabilidade. O outro não transforma, eu não transformo o outro. Eu transformo a minha vida, a minha ótica, eu transformo as minhas experiências. E por meio disso, as coisas ao meu redor, elas vão se transformando. E aí eu te pergunto, como que pode ser diferente? Alguém dá aquele que ele não tem, né? Chega no panificador e pede uma carne, né? Ali é uma panificadora. Se bem que hoje em dia a gente tá tendo aí, né? As panificadoras estão servindo, estão tendo outras coisas, mas assim, você pegando no princípio, não tem. Você pede amor pra uma pessoa que ela não teve amor na vida dela. Não tem como ser diferente. Eu reajo na minha vida por aquilo que eu tenho. E aí, eu volto a falar, né? Por isso que relacionamentos pesados, eles são tão pesados, porque eles estão cheios de feridas que não foram curadas e que muitas vezes não estão conscientes. Tem hora que você olha para alguns relacionamentos e fala assim, meu Deus, o que que acontece ali, né? Como que as pessoas estão desse jeito? E são todas pessoas, a Jaque tá aqui também, oi Jaque, seja bem-vinda. São pessoas que estão feridas, né? Como que eu sei, Patrícia? Tá, como que eu sei que eu tô ferida? E aí, como que eu reconheço as minhas feridas? Primeiro, né, a gente precisa entender que feridas são diferentes de comportamento e é diferente de missão e de propósito. Por quê? Porque quando eu falo de missão e propósito, são algo que nos incomodam, né? Mas nos incomodam de uma forma de querer transformar. E feridas, elas nos incomodam de uma forma em que eu acho que a culpa é do outro. Nossa, aquela pessoa é insuportável, aquela pessoa é sem educação, aquela pessoa ela me fez isso, ela fez aquilo, meu santo não bate com aquela pessoa. Geralmente as nossas feridas estão aí. E aí como que eu vou identificar as minhas feridas, né? Eu vou identificar minhas feridas naquilo em que nos incomoda, o abandono, né? Se eu sou muito desconfiada, né? Eu não confio na pessoa, eu não confio em ninguém, não. Geralmente é uma ferida que talvez você tenha vivido alguma fase da sua vida onde você foi traída pelas pessoas que você confiava. Eu tenho muita possessão, né? Eu sou possessiva mesmo, que é meu, não divido, e aquilo vai ultrapassando. Pode ser uma ferida, né? E a gente precisa também, gente, aqui a gente tá falando de feridas emocionais, tá? Que diferencia também um pouco de trauma, né? Porque os traumas, eles são bem intensos, né? É algo que é uma vivência que ocorreu na nossa vida que ela ultrapassa todos os nossos recursos psicológicos. Tem feridas nos traumas? Sim, mas os traumas, eles nos paralisam, né? Eles geram um medo assim na gente que é um medo surreal, que você não entende de onde que é. Um exemplo, quando você vivencia um acidente de carro, onde há batida, onde há barulho, onde há perda, aquilo gera um trauma em você, né? Porque você fica paralisado. Toda vez que você vai pegar um carro, que você vai fazer aquele movimento, vem aquela cena na sua cabeça que te paralisa. Então a gente precisa ir sabendo, é uma linha tênue entre as duas, mas a gente precisa saber diferenciar isso. Então, como reconhecer as nossas feridas? Comece a observar, né, pelas coisas que te incomodam demais. Pelas coisas que você fica falando, né? Eu sou desconfiada, eu não confio, autoritarismo. Autoritarismo é uma ferida.
né? São pessoas que viveram situações na sua vida onde não tiveram voz ou que viram alguém não tendo voz, uma pessoa na família tinha muita voz e ela passa a ser autoritária. Por quê? Porque ela não quer correr o risco de alguém falar mais do que ela ou mandar na vida dela. É ferida. É uma armadura que essa pessoa veste. E aí, eu até anotei aqui alguns exemplos de feridas, né? Ser traído por quem confiamos gera ferida em nós, porque nós vamos ter dificuldade de confiar em outras pessoas. E aí a gente começa com aqueles relacionamentos desgastantes, sabe? Ai, fulano tá me traindo, ai, fulano tá fazendo isso, ai, fulano tá fazendo aquilo. A gente precisa ressignificar isso. Ser humilhado na nossa infância, né? É um tipo de ferida em nós, porque aí nós temos aversão à crítica. A gente sempre acha que a pessoa que está nos criticando é para nos humilhar, é para nos desfazer de nós, né? A pessoa humilhada também, ela tem a sensação de inferioridade. A pessoa, eu tava falando ali da pessoa autoritária, né? Ela tem a ver com impotência também, ela não quer se sentir impotente, sabe? E ela se reveste do autoritarismo. Que outros exemplos aqui? As pessoas que foram, né, sofreram abandono na infância. São pessoas que geralmente têm a ferida, que necessidade de agradar, sabe? Agradar todo mundo a toda hora, porque ela não quer mais ser abandonada. Ela quer ter certeza que ela vai ser aceita. E aí, com o abandono, ela passa a não se amar, né? Ela acha que ela não é merecedora e por isso que ela foi abandonada. Então, ela tem que agradar as pessoas para ser aceita. São alguns exemplos de feridas, pessoal. E que a gente precisa entender qual que é a nossa ferida, da onde que ela veio. O que mais que eu coloquei aqui? Ser rejeitados, né, pelas pessoas da nossa vida. Quando a gente é chamado, formas de humilhação, né? Quando a gente é chamado de feio, de gordo, de fraco, de incompetente na frente das pessoas. Isso na nossa vida causa muita dor e causam feridas se a gente não ressignifica. E talvez, dependendo da época que aconteceu na nossa vida, a gente não vai conseguir ressignificar, porque a gente ainda não tem essa maturidade. Mas agora nós temos, e nós temos essa oportunidade de ressignificar. Né? Quais são os sintomas? Que eu já estava falando com vocês. Pessoas muito grosseiras, pessoas autoritárias, pessoas agressivas. Gente, pessoas agressivas são pessoas muito, 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 muito feridas. Acreditem, né? Não é porque a pessoa ela quis, né? Ela nasceu daquele jeito, não. É porque ela é uma pessoa muito ferida. Se sentir inferior, querer ser autossuficiente, fazer tudo sozinho, pessoas controladoras são feridas. Como pessoas controladoras foram feridas? Por quê? Porque ela não quer perder nada do seu controle, porque ela não tem confiança, porque ela foi traída, né, de alguma maneira. Então ela quer controlar para certificar que ela não vai mais sofrer, né, que ela não vai passar por mais nenhuma traição. Só que isso funciona, gente. E aí outra coisa que eu preciso compartilhar aqui com vocês, né? A gente tem mania de olhar para a vida do outro e falar assim para a vida do outro, gente, aquilo ali não dá certo e aquela pessoa continua fazendo aquilo. Né? E às vezes a gente usa a palavra, nossa, mas a pessoa parece que é burra, né? Às vezes a gente usa essa palavra, que eu não gosto, né? Ninguém é burro nessa vida. Mas a gente fala, parece que a pessoa gosta de errar mesmo, de dar com a cabeça na parede porque não muda. Anotem, todo comportamento, ele só se mantém porque ele tem ganhos. O comportamento, por mais errado que ele pareça na nossa vida, aos nossos olhos, a gente só mantém ele porque a gente ainda tá tendo algum ganho. E que ganho é esse? Pode ser o ganho de não se expor, de não ficar vulnerável, de se mostrar forte, não sei. Mas todo comportamento ele só se mantém porque tem algum ganho.
Eu vi que a Tainara tá aqui também. Tainara, seja bem-vinda. Como ressignificar essas feridas? Essa pergunta, Érica, ela tá aqui, nós vamos falar dela assim, como que eu ressignifico essas feridas, né? Porque é o que a gente precisa, uma vez que a gente já identificou essas feridas. E aí, gente, a gente vai entendendo, ok, eu já entendi, né, eu já tenho uma noção do que são essas pessoas feridas, eu já sei que a gente não dá aquilo que a gente não tem, que não tem como fugir disso, né, mas a gente tem mania de ignorar as nossas feridas emocionais. Por que a gente ignora? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Imaginem uma ferida externa no corpo de vocês, um corte, um queimado, né, alguma ferida. O que você vai fazer com aquela ferida? A gente espera, né, que a gente vai cuidar daquela ferida. Você vai cuidar, você vai lavar daquela ferida, você vai passar remédio, você vai tomar remédio. E você não vai expor aquela ferida em coisas que possam machucar ainda mais, né? Então você vai cuidar dessa ferida até ela cicatrizar. E quando essa ferida cicatriza, ela não sangra mais, ela não dói mais. E por que com as nossas feridas emocionais a gente faz diferente? Né? Pra que a gente faz diferente com nossas feridas emocionais? Por que a gente não cuida delas? Por que a gente gosta de cair lá na nossa ferida emocional e cutucando ela assim, sabe? Cutucando pra doer mais, pra gente chorar mais? Só que a gente precisa entender uma coisa, né? A gente tá falando de negligenciar as nossas feridas, né? Só que a gente precisa entender, lembra que eu falei que é um processo? Você precisa entender qual que é o processo que você tá. Porque se a sua ferida ela é recente, você tá no processo de viver a sua dor. Viver a nossa dor, gente, é muito importante. Só que se já tem muito tempo, onde que você tá nesse processo? Você ainda tá vivendo na dor? Aí já não dá mais, né? Uma coisa é quando eu estou no meu momento de dor, que é recente, isso eu tenho que viver a dor. É necessário viver a dor, tá, gente? Não queira viver uma vida sem dor, fugindo de dor, não. É necessário viver a dor. Só que, passado algum tempo, não faz mais sentido eu ficar com essa dor, vivendo essa dor mais. E aí é o momento que a gente precisa tomar consciência para ressignificar. E para que a gente abordou isso tudo, né? Para que a gente... E é onde entra aqui a pergunta, como ressignificar as nossas feridas emocionais? E eu anotei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, o nosso processo de cura. Ressignificar as nossas feridas emocionais é um processo de cura. É tomar consciência que estamos feridos. E quais são as nossas feridas? Eu tenho que ter consciente que eu tenho essas feridas. Porque se eu não tô consciente, eu vou cuidar de quê? Eu vou tratar de quê? Não é? Então, tome consciência. Eu sou uma pessoa ferida. Ok. Qual que é a sua ferida? Qual que é a sua dor? É do abandono? É na traição? É na rejeição, né? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua ferida emocional? Então, identifique e tome consciência. Tomou consciência? E aí até algo que eu gosto de voltar lá, que eu até anotei aqui. Não sei em qual versículo tá, mas conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então eu preciso conhecer a minha verdade. Eu preciso conhecer qual que é a minha ferida e onde que tá a raiz da minha ferida. Tomar consciência dela. Depois que eu tomei consciência dessa ferida, já fica mais fácil eu não despejar, né, com tanta intensidade toda a minha carga emocional negativa no outro. Né, gente? Pensa, você despejando no outro toda a sua carga emocional negativa, seus gritos, suas faltas de mau humor, né? Se fechando, batendo porta, agressão. Quanto isso é pesado.
Então, se eu tomei consciência, fica mais fácil. Eu anotei aqui, mas eu já tinha falado, se você tá no seu processo inicial da sua dor, né, da sua ferida, viva essa dor e tenha paciência com você, tenha caridade com você, tenha amor. Se alguém for tendo perguntas, tá, gente, pode ir colocando aqui pra gente ir conversando. Identificou o seu tipo de ferida? E quando a gente fala de feridas, né, gente, a gente precisa identificar se essa ferida minha, ela já é um trauma ou não, é uma ferida emocional mesmo que eu preciso ressignificar. E aí entra a parte do autoconhecimento. E Patrícia, o autoconhecimento eu tenho que fazer isso sozinha? Não necessariamente, é sua responsabilidade, mas busque a ajuda. Entendeu qual que é a sua dor, entendeu a raiz, né? Te incomoda muito fazer isso sozinho? Busque a ajuda. E aí que ajuda, Patrícia? A que você se sentir mais confortável, seja numa terapia, seja numa mentoria, seja num desbloqueio, seja ajuda espiritual. Qual que é a sua ferida? Você acha que sua ferida ela tá relacionada, né, com o seu lado espiritual ou com o seu lado emocional? Você tá bloqueado nisso? Qual que é? O que você sente no seu coração? Gente, como ressignificar a minha ferida? É mexer na ferida uma única vez para ela não doer mais. Eu preciso acessar a minha ferida com propósito. Lembra que eu falei com vocês? Para que a gente fica indo lá na nossa ferida, fazendo ela sangrar, só pra gente se vitimizar e à toa? Agora é o inverso. Eu preciso tocar na minha ferida com amor, com respeito e com propósito. Eu vou acessar a minha ferida porque eu quero me curar, para nunca mais doer. E é isso que a gente faz no processo de autoconhecimento, quando a gente busca ajuda. A gente olha para nossa ferida, a gente vai se perguntando, né? Por que dói tanto? Onde que começou? Né? O que eu fazia? Qual que era o meu recurso que eu tinha naquele momento? Sabe? Talvez hoje você possa começando com essas perguntas. Qual que era o recurso que eu tinha lá na minha infância quando eu fui abandonada, que eu fui humilhada? Ah, eu era uma criança assim, eu só fazia isso. Ah, então ok, eu não tinha defesa. Ou foi na sua adolescência. E quais são os recursos que eu tenho agora? Ah, eu tenho esses recursos, vai identificando os seus comportamentos, as suas qualidades, né? Isso ajuda muito no processo. E aí vai se questionando, né? Vai tomando consciência. Por que eu reajo dessa maneira? O que me incomoda tanto na pessoa? Tem uma pessoa que te incomoda muito? O que me incomoda tanto nessa pessoa? Ah, me incomoda nessa pessoa, deixa eu ver, a maneira a maneira de vitimismo dela, né? Isso me incomoda demais, ela é muito vítima, tá, mas ok, isso tá te incomodando? Olha pra você, tem algo na sua história em que você foi vítima? Ou que você é vítima e por isso que você se incomoda tanto no outro? Nunca é o outro que tem que se curar, tá, gente? Ele tem que se curar, mas tem que ser ele. É você. Então comece se perguntando. Às vezes anota num papel. E aí isso vai nos ajudando a gente a tomar consciência e a ir caminhando na nossa evolução. Leituras, tá, gente? Leituras com propósito, né? Tem muitos livros aí que nos ajudam demais. E sim, e buscar profissionais, né? Pessoas que vão nos ajudar. E aí a gente tem tanta forma hoje, a gente tem tantos profissionais capacitados para isso. E aí a gente precisa falar, Patrícia, qual que é a diferença da terapia pro coach, né? Por que a gente tá falando tanto de feridas emocionais? Terapia, ela vai olhar pro seu passado, ela vai te ajudar a ressignificar o seu passado. A terapia, mentoria, bloqueios, desbloqueios, tá, gente? Ela vai ajudar a olhar pra sua história e você se ver com uma nova ótica o seu passado. Ajudas espirituais também, tá, gente? Elas vão ajudar nisso, se for o seu caso, tá? Se lá no seu bloqueio, na sua infância, teve algo espiritual também, né? E aí, o que são coisas espirituais, Patrícia? Quando a gente vem falar de ajuda espiritual?
Porque muitas vezes a gente faz de conta que isso não existe, né? Mas existe. É onde tem muito medo, é onde teve muita violência, né? Isso tudo tem uma carga espiritual muito forte, que aprisiona a alma, sabe? E é isso, precisa entrar o espiritual também. Eu falo porque no meu processo, né, que eu vivi, que eu estou vivendo, eu precisei do meu espiritual. Se não fosse, eu comecei com um processo de autoconhecimento. Dá um exemplo verídico, né? Teve uma sessão, num dia da minha aula de coach, que a gente estava treinando. A gente estava treinando em trio, né? Um era o coach, outro coachee e um observador. E aí, a gente tinha que... Acho que era identificar algumas crenças, né? Eu não lembro bem, mas assim, e fazer metas, né? E eu sei que eu tava falando sobre viagem. Naquela época eu já tava olhando alguma viagem. E eu comentei, né? E eu falando... E é só que eu travei nesse ponto, né? Não, eu gosto de planejar minhas coisas, mas eu tenho que planejar de dia. Eu não planejava minhas coisas à noite. Porque sempre que eu planejava minhas coisas à noite, eu tinha medo. Eu achava que ia dar errado, eu imaginava todas as minhas atividades só no escuro, né? E eu falava, e eu travei nisso. Eu tava sendo a coach, no caso, né? E a pessoa me perguntava, e eu travei, eu só falava nisso. Eu falava, não, porque eu tenho medo, porque eu não sei o quê. E aí, a pessoa que estava observando, ela foi tão sábia, né, tão sensitiva, que ela pegou e falou assim, o seu bloqueio é espiritual. Aí, daquele dia, aquilo me incomodou. Eu falei assim, o que tá falando? Tô num processo de coach, né, tá falando de espiritual. Aquilo me incomodou. Só que eu já sabia, né, naquela época, incomodou, vai refletir. E aí eu fui ver que sim, que o meu bloqueio do medo, ele era espiritual. E aí, enquanto eu não trabalhei o meu medo, o meu espiritual, e com o autoconhecimento, gente, buscando quem era na minha história, o que eu sofri, o que eu passei, como que foi, autoconhecimento sempre, tá, gente? Sempre. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, conheça a sua verdade. Conheça a sua história. E foi quando eu passei pelo meu processo. Então, esse processo desse medo que me paralisava, que congelava a minha alma, que eu não conseguia fazer projetos durante a noite, ele foi vencido. E eu tive ajuda, tá? Eu tive a ajuda de profissionais, né? Nesse quesito espiritual. Como eu já tive a ajuda lá nos meus 15 anos, de ajuda psicológica, de terapia. Que foi também, eu precisava de vencer o medo que ele tinha espiritual, mas que eu precisava da terapia junto. E eu fiz a terapia e foi maravilhoso. Então, a terapia é isso, ela te ajuda a olhar para o seu passado, para os seus traumas e ressignificar, né, com sua nova ótica. E o coach, ele foca no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, porém focando num presente construtivo e num futuro de realização de metas, tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença. E aí, o que mais que a gente pode fazer para curar, para ressignificar as nossas feridas? Não foge muito disso não, tá, gente? Às vezes a gente fica esperando uma fórmula mágica, né? Olha, lê esse livro aqui, fala com essa pessoa aqui e acorda às 5 horas da manhã. Não acontece, sabe por quê? Porque o processo ele é individual. Cada um de nós vamos ter que passar por algumas fases. Mas, basicamente, é isso. Se você não seguir isso, você não tem como. Tome consciência da sua ferida. Identifique qual que é o tipo da sua ferida, onde que dói, o que te incomoda. Escreva no papel mesmo. Identificou? Começa a se perguntar, onde que isso aconteceu na minha história, onde que isso aconteceu na minha vida, né? Quais são os meus comportamentos hoje? Começa a se observar. Eu falo mais alto, ou quando a pessoa é autoritária comigo, eu me sinto humilhada, eu me sinto com medo ou não, eu fico irada e eu vou pra cima mesmo. Começa a entender os seus observamentos. Não com julgamento, tá? Pare de julgar o outro, pare de julgar você. Mas olhe com um olhar de curiosidade.
Deixa eu me conhecer. E aí você já vai começar a ter alguns discernimentos, certo? Você já vai começar a ter mais cautela na hora de falar com o outro para não jogar suas feridas e buscar ajuda. Não tem como, de alguém que vai te assessorar nessa fase, que vai te mentorar, sabe? Que vai te auxiliar para você ir passando pelos seus bloqueios. E a gente tem várias ferramentas para trabalhar isso. Procurem profissionais que vocês confiem, né? Que vão te ajudar a identificar essas feridas emocionais e curarem. Tá, gente? E aí, por quê que eu diferenciei feridas emocionais de traumas? Porque traumas, realmente, é numa terapia que ela tem que ser tratada. Mas as feridas emocionais, dependendo como tá as suas feridas emocionais, a gente tem outros profissionais, a gente tem que conseguem te auxiliar, certo? E aí você precisa ir identificando. Hoje no mercado a gente tem várias pessoas que fazem desbloqueio, que tem a assessment, né? Que vão trabalhar o seu lado espiritual, que vão trabalhar o seu lado emocional. Nós temos vários profissionais. E aí você precisa ir conhecendo. Uma outra coisa que eu preciso falar pra vocês. A gente escolhe as pessoas que a gente quer conviver, tá? Então, se você tá num lugar muito tóxico, tirando família, né, gente? Mas observe, esses lugares, eles vão te deixar tóxicos também. E talvez você tá tentando lidar com sua ferida em um lugar que é totalmente tóxico. Vai rolar, não? Pode até rolar, mas seu processo ele vai ser muito mais difícil. Tá? Então, observe as pessoas que você tem andado, com amizades, com coleguismo, né? Observa quais são os ambientes que tá na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no lugar onde você vai. Ambientes tóxicos nos tornam tóxicos. E eu não consigo me curar para curar outras pessoas. Qual que é o objetivo de eu me curar, gente? É para mim ou para o outro? É sempre para mim. É sempre por mim. Só que a vida ela é tão bela que a partir do momento que eu me transformo, o outro que está ao meu redor, ele se transforma. E quando a gente fala do lado espiritual, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente que às vezes acha que Deus ele vai cuidar de tudo, né? Deus ele é o Deus do impossível. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer: a sua parte. Enquanto você não dá o seu sim, Deus não vai te ajudar. Ah, Patrícia, Deus vai me ajudar como? Resolvendo isso? Deus ele vai te ajudar tocando na sua consciência, te ajudando a responder as perguntas que você tem feito. Enquanto você não faz perguntas, você não acessa a resposta. Tem gente que quer acessar a resposta sem fazer pergunta correta. Ou tem gente que quer acessar resposta fazendo perguntas sem noção. Assim você não acessa a resposta, tá? Façam perguntas. Patrícia, eu tô com medo de errar. Não tô falando pra você não fazer pergunta certa ou errada, não. Não, é pergunta com propósito, sabe? Perguntas que vão edificar a sua vida, mesmo que você erre, né? Mas você precisa se perguntar para você alcançar respostas. Então, Deus, ele vai agir na sua vida? Vai. Mas quando você fizer a sua parte. Aí ele vai te direcionar para pessoas corretas, né? Que vão agir na sua vida, para profissionais. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa buscar a sua verdade. Você precisa falar: eu não sou vítima da minha história. Eu não vivo de condição. Eu quero me curar. É fácil, gente? Não é fácil. Basta pensamento positivo? Não basta pensamento positivo. Basta falar assim: Deus vai me curar, aquele profissional vai me curar? Não. Eu preciso agir. Eu preciso ir à luta. Eu preciso querer. E falar pra vocês, esse processo de autoconhecimento, ele é maravilhoso. Só que ele dói muito. Mas lembram que a gente falou? É preciso doer uma única vez, é preciso mexer na ferida com propósito para ela não doer mais. É isso que é o autoconhecimento.
é a gente buscar maneiras de desenvolver os nossos talentos, as nossas competências que estão adormecidas. Tá, gente? Porque lembra que eu falei pra vocês, lá na nossa infância, ou no momento que a gente viveu essa ferida emocional, que às vezes é na nossa fase adulta, é no nosso casamento, nas nossas amizades. E olhar e falar assim, qual que era o recurso que eu tinha antes? Era isso. Qual que é o recurso que eu preciso hoje? Essa é uma ótima pergunta. Qual que é o recurso que eu preciso hoje para eu poder curar essa ferida emocional? Eu preciso da competência de saber ouvir mais e falar menos. Eu preciso da competência da paciência, né? Eu preciso do perdão, eu preciso quebrar a vergonha. Qual que é a competência que você precisa hoje na sua vida para te ajudar a ressignificar essas feridas? É isso que a gente faz no processo de autoconhecimento. É identificar o que nós precisamos despertar em nós para nos curarmos. Então estejam com pessoas que edifiquem a sua vida, que vão te auxiliar. A gente precisa de ajuda, mas antes da gente precisar de ajuda, a gente precisa de falar o nosso sim. Então, que sejamos pessoas curadas para curar novas pessoas, para ajudar a curar, não pessoas feridas que reclamam, que xingam, que causam um auê no lar, sabe, no trabalho, com autoritarismo. Vamos, gente, se permitindo tirar essas armaduras de nós. E aí eu te pergunto, com tudo isso que nós conversamos, como que você tá hoje? Você tá ferida? Você tá no seu processo de cura? Você ainda não começou? Você já tem consciência das suas feridas? É preciso se curar, né? A boca transborda aquilo que o coração tá cheio. Do que o seu coração tá cheio no seu relacionamento? Um exemplo de ferida como que nós estamos no nosso relacionamento com pai, mãe, irmão, marido, namoro, trabalho? Como que estamos? Gente, gratidão pela vida de cada um de vocês aqui. Espero que eu possa ter contribuído, né, com vocês hoje nessa live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem fazer pra gente encerrar a nossa live. Acho que eu consegui entregar tudo que eu tinha programado para entregar na nossa live. Eu não sei se ficou alguma dúvida para vocês. Como que vocês estão? Gostaram da live? Tem alguma sugestão? Tem alguma coisa para transbordar conosco aqui hoje, né? Gratidão por cada vida. Eu espero que eu possa mesmo, de fato, ter contribuído na vida de vocês hoje, né? Levado alguma forma de reflexão para vocês. E até a nossa próxima live. Então, oi Denilson, seja bem-vindo. A gente já tá no finalzinho da nossa live. Vai ficar salva para quem quiser assistir, quem quiser compartilhar. E se alguém tiver alguma dúvida, eu tô à disposição, só me chamar no direct também. E foi lindo, gente. Obrigada pela vida de cada um. Obrigada, Marina. E estamos aqui para sermos curadas, para sermos transbordadas, para curarmos outras pessoas. E processo é isso, gente. Processo é aceitar a nossa vulnerabilidade e colocar, né, a serviço do outro. Mas entendam, tem momentos que a gente está muito vulnerável, não é hora da gente ajudar outras pessoas, que é quando a gente está lá no nosso início da nossa ferida. Tá bom? Respeite você, tenha amor com você, tenha carinho com você e também com o outro, tá? O outro não é obrigado a tudo. Como você não é obrigada a suportar tudo do outro. Escolha as pessoas com quem você vai estar. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. E até mais, tá? Obrigada pelo carinho mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus.